Esse vídeo, para quem está em transição de carreira e quem começou a transição de carreira um pouco tarde, assim como eu, não que seja tarde mudar, né? Nunca é tarde para mudar, eu penso isso. Mas quando a gente fala principalmente de carreira, a gente é meio que condicionado a crer que existe um tempo ali, um tempo útil, né, de trabalho e de aprendizado. Isso para mim nos últimos anos caiu por terra. E eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui da minha visão sobre esse assunto nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Angélica Salvini e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, estudos e crescimento. Então bora pro vídeo. Bom, então o que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo? Um erro que eu cometi, que eu acredito que seja muito comum e que várias pessoas possam se identificar, que podem atrasar o nosso crescimento, né? Podem atrasar o nosso desenvolvimento como pessoa e como profissional. Durante muito tempo, eu acreditei que só ter a faculdade era o suficiente. Eu sempre cresci falando que eu precisava estudar, que precisava tirar boas notas. Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei de ler, eu consegui bolsa de estudos. Minha família não tinha condições, então eu fui atrás de uma bolsa de estudos, eu fiz faculdade. Minha faculdade foi toda 100% gratuita pelo Enem, né? Porque era o que dava. Assim que eu entrei na faculdade, no primeiro mês eu já consegui um estágio para conseguir me manter, para conseguir ajudar minha família, né? Porque isso para mim era necessário. Eu acho que minha meta sempre foi ser uma pessoa independente. E eu sempre fui atrás disso. Eu fiz ProUni e aí das 5 opções que na época tinha, não sei como que tá hoje, mas na época que eu fiz, que foi um dos primeiros anos que foi implementado o Enem, eu escolhi ali 5 áreas, né, para estudar. E aí a última área foi que eu passei. A última área foi a que menos tinha interesse, que é justamente aquela área que todo mundo fala, a gente não sabe o que vai fazer, a gente vai fazer aquilo. Então eu fiz administração. Fiz administração, mas assim, brincadeiras à parte, toda empresa precisa de um administrador, toda empresa é formada e dentro de um núcleo ela tem a parte administrativa e financeira. Então eu estudei, me formei e continuei nisso, por mais que não fosse a minha primeira opção de trabalho, mas eu abracei aquilo e fiz. Foram 4 anos assim de muita correria, porque pensa, trabalhar o dia inteiro, depois à noite estudar, ir para casa, foi muito cansativo. Isso por 4 anos foi bastante cansativo, né? Não nasci em berço de ouro, então ficava horas no ônibus para ir trabalhar, depois horas no ônibus para ir para faculdade, depois horas no ônibus para voltar para casa. Foi muito cansativo, tanto que hoje eu nem sei como que eu aguentei aquela rotina, porque era muito louca mesmo, mas nada como ser jovem. E aí eu não sei se isso acontece com vocês, se aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo, e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, nem de falar isso aqui. Foi que quando eu acabei a faculdade eu estava cansada, literalmente cansada mentalmente, eu não queria mais saber de estudos. Eu acho que por conta de ter sido uma faculdade que eu fiz ali porque foi o que apareceu e eu agarrei aquilo com unhas e dentes e falei, não, vou estudar isso aqui, vou ter minha formação, sou a primeira filha formada da minha família. Então, assim, eu agarrei aquilo, eu fiz acontecer, mas ao mesmo tempo, naquela época, eu peguei uma certa aversão a continuar estudando. E isso foi um dos maiores erros que eu fiz na minha vida, que eu pude cometer, porque isso atrasou o meu desenvolvimento. Hoje eu paro pra ver e por mais que eu seja esperta, que eu seja inteligente, eu tenho consciência disso, o estudo ele não pode parar com a gente só porque a gente finalizou ali uma etapa. Seria a mesma coisa que eu fazer um cursinho ali de 2, 3 meses e achar que aquele conhecimento é o suficiente para eu ser uma pessoa mega foda em qualquer trabalho. Desculpa o palavrão. Então, assim, eu vejo que esse foi um grande erro, porque eu acabei estagnando ali, né? E claro, aconteceram várias coisas na minha vida, foquei em outras coisas. O trabalho, eu fui levando o trabalho também de uma forma muito passiva, né? Sem entender que para continuar evoluindo, para continuar crescendo, eu precisava desenvolver habilidades, porque é isso que o estudo ele deve fazer com a gente. Ele não deve ser feito apenas como um acúmulo de conhecimento, ele deve desenvolver habilidades. E foi essa visão que eu não tinha naquela época, que eu deixei passar e que hoje eu falo, se tivesse a minha consciência que eu tenho hoje naquela época, eu estaria num outro patamar.
Eu vejo hoje que eu tem coisas, tem habilidades que eu preciso de desenvolver e por isso que eu vou buscar em livros e em estudos, porque eu não tenho, e eu tenho quase 40 anos. Então, eu preciso desenvolver essas habilidades para me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor e assim por diante. A gente, conforme vai crescendo, as nossas responsabilidades vão aumentando, a gente vai ao mesmo tempo criando sonhos e tendo consciência das nossas responsabilidades, né? E o que eu quero trazer nesse vídeo é que a gente não pode demonizar os estudos porque a gente se traumatizou de certa forma naquele processo, naquele período, né? O conhecimento ele liberta e a gente só vai se libertar através dos estudos. E os estudos ele deve ser feito de uma forma ativa, de uma forma intencional. Hoje em dia existem inúmeras possibilidades. É ridículo de absurdo a quantidade de informação à disposição que a gente tem e que muitas vezes é mal aproveitado. Eu vejo pessoas se iludindo com o que vem aqui na internet, com o que vem nas redes sociais, demonizando muitas vezes os estudos, porque acha que isso é um atraso de vida, é um tempo perdido, e aí a pessoa tá ali perdendo tempo na rede social, vendo outras coisas, tentando fazer coisas que pessoas que estudaram muito conseguiram. Então, assim, uma pessoa que não teve uma disciplina de sentar a bunda na cadeira e estudar por horas a fio para conseguir desenvolver algo, quer pegar uma informação cortada que elas recebem nas redes sociais e achar que vai conseguir porque pensa que é fácil. As coisas elas não são assim tão simples. E pode ter certeza que a maioria dessas pessoas que você admira, que você deseja ter ali um pouco daquela vida daquela pessoa, ela com certeza estudou, ela com certeza foi atrás, ela com certeza essa pessoa reservou parte da vida dela, do dia dela ali, pra focar em onde ela tá. Salvo raras exceções que têm um pouco mais de facilidade, mas vamos parar pra pensar e vamos parar pra analisar o quadro geral e pessoas reais no nosso dia a dia ali. Pessoas que não estão necessariamente nas redes sociais, mas que são do nosso convívio, que estão bem, que estão vivendo bem e que são exemplos de algo. Pode ter certeza que essa pessoa, ela muito provavelmente ela não parou de estudar. Ela pode até não ter formações, mas ela é uma pessoa que vai atrás de conhecimento, vai atrás de informação. Pode ter certeza que são pessoas que vão atrás de aplicar o conhecimento no dia a dia para conseguir crescer. Então hoje eu paro e penso assim, quantos anos eu não perdi na minha vida que eu poderia estar estudando de forma intencional, aprendendo de forma intencional e aplicando de forma intencional e que não teriam melhorado, não só como pessoa, mas como profissional. Que hoje, para mim, o que eu vejo não é nem a pessoa, né? Mas é a profissional Angélica. Eu sinto que tenho muita coisa para desenvolver, por mais que eu já tenha desenvolvido nesses meus anos de carreira. Claro que eu não fui uma pessoa estagnada, né? Não fui uma pessoa que, eu sei todo o conhecimento do universo, não aprendi nada nesses anos. Não, gente, eu aprendi. No dia a dia a gente aprende muita coisa. Não quero invalidar o conhecimento que a gente adquire no dia a dia, na vida real ali, na rotina de trabalho, quando a gente conhece outras pessoas. Eu aprendi muito nesses anos. Muito, muito mesmo. Às vezes muito mais do que fazendo um curso. Porém, eu poderia ter potencializado isso se eu tivesse sido um pouquinho mais esforçada, né? Se eu tivesse ido mais atrás de outras informações. Não vou nem ficar aqui no e se, mas o que eu queria trazer para vocês é justamente essa provocação de será que você está estagnado ou se sente estagnado hoje porque você, de certa forma, carrega dentro de você essa aversão ao estudo por conta de como a gente foi criado, né? Porque quando a gente é criado, a escola não é colocada de uma forma divertida, né? A escola em si, ela não... Claro que eu não quero generalizar, mas é muito difícil uma escola se colocar diante de um aluno como algo prazeroso. Eu tive professoras maravilhosas, eu lembro da minha professora Kátia de português ensino médio, ela foi incrível, 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 incrível. Eu lembro da minha professora eu esqueci o nome dela, mas a minha professora de química, eu quis fazer engenharia química por conta dela, não consegui a bolsa. Mas eu quis, ela foi uma pessoa maravilhosa. Esqueci o nome dela, gente, mas ela foi uma pessoa que me marcou muito. Mas a gente, no geral, se for parar e pensar nos anos de estudos ali da escola, da nossa infância e adolescência, a escola não é colocada de uma forma que a gente goste de ir para a escola. A gente vai para a escola porque é obrigação, porque a gente tem que ir, os nossos pais nos mandam e tal, a gente tem que ir. Mas a gente não vai porque,
ai, é maravilhoso, estou adquirindo conhecimento para aplicar no meu dia a dia. Não, pelo menos para mim não foi assim. E aí eu vejo que isso impactou diretamente a minha disponibilidade, a minha disposição para os estudos. E eu vejo o quanto isso foi ruim, né? Hoje eu paro e olho, eu cheguei depois de, olha, para vocês terem noção, eu fiz minha primeira pós-graduação depois de uns quase 6 anos de formada. Nossa, eu fiquei muito tempo parada. Muito tempo parada, mas aí eu percebi que, não, se eu quiser crescer, muitas empresas valorizam isso. Claro que diploma não atesta nenhum tipo de conhecimento, mas a gente sabe, não podemos ser inocentes e ignorantes de que isso é valorizado pelo mercado, e eu entendo que não é valorizado o diploma em si, é a busca de conhecimento. É que às vezes é cobrado de uma forma errada. Mas a busca de conhecimento, eu acho que é um valor importantíssimo, que precisa realmente ser estimulado pelas empresas. Então eu fiz minha pós-graduação praticamente 6 anos depois que eu me formei, e aí logo em seguida eu já fiz mais outras 2. Então, eu sou assim, gente, eu começo a fazer uma coisa, eu já faço 10 de uma vez. E aí depois, né, analisando assim minha trajetória profissional, olhando o meio administrativo, o meio de trabalho administrativo, e de estar cansada mesmo, eu pensei que bom, é hora de mudar, é hora de mudar, migrar de área mesmo, queria mudar de área, cansei do financeiro, né, por questões pessoais mesmo, que eu não quero trazer nesse vídeo agora, senão vai ser um vídeo de 5 horas. Mas eu quis mudar e aí eu voltei, inclusive a fazer uma outra faculdade que eu estou fazendo agora, na área de tecnologia, que o intuito, além de facilitar a entrada no mercado, né, tô buscando trabalho como júnior, até como estágio, não tenho problema de começar do zero, mas hoje eu percebo, principalmente nessa área de tecnologia, gente, quem tá na área de tecnologia ou quer entrar na área de tecnologia tem que ter uma coisa muito forte na cabeça. É uma área que você vai entrar para estudar pro resto da sua vida, e isso eu quero falar olhando nos seus olhos. Se você está fazendo migração de carreira, se você está começando sua carreira profissional, escolhendo uma área de tecnologia, tenha consciência de que você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Essa é uma das áreas que mais muda, mais evolui, mais vem informação nova. Pouco tempo atrás você desenvolvia um site com linguagem de programação. Hoje em dia você joga o prompt na IA e ela monta para você. Então agora a gente precisa de alguém que saiba mexer com IA. Então assim, é uma área que evolui demais. Dos últimos 2 anos que eu comecei a estudar, gente, mudou tanta coisa, mas tanta coisa, que é muito louco. Mas é muito legal. Então, assim, se você não gosta de estudar, você vai ter que precisar gostar de estudar, porque você vai ser bombardeado de informações o tempo inteiro, e todo dia tem informação nova. Então, assim, hoje eu percebo o quanto eu fui inocente nesse meu pensamento de achar que a faculdade era o suficiente. Posso falar que é inocência, porque de certa forma foi. O quanto de oportunidade eu acabei perdendo, mas eu não fico triste porque faz parte de quem eu sou. E, enfim, nunca é tarde para mudar e nunca é tarde para se tornar um eterno aprendiz. Isso eu tô lendo no livro do Ryan Holiday, que tá até aqui do meu lado. Do Ryan Holiday, O Ego é Seu Inimigo, e tem um capítulo aqui que ele fala para você ter sempre uma postura de aprendiz. Você sempre vai estar aprendendo e você sempre vai ganhar por estar numa postura de aprendiz. A gente para de aprender, perde pro nosso ego quando a gente acha que já sabe de tudo. E esse é o pior erro que qualquer um pode cometer. Então assim, gente, postura de aprendiz sempre. Pra você que ficou até aqui, meu muito obrigada. Essa é a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, né? Tem essa postura de aprendiz. Já me conta aqui nos comentários se você se identificou com algum momento desse vídeo. Deixa aqui os seus comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal caso não seja inscrito. E até a próxima!